Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas. O tema polígonos regulares, o quadrado. O objetivo é nomear e caracterizar polígonos regulares e seus elementos, determinar a área e o perímetro de um polígono regular. Na verdade, nessa aula nós iremos focar no quadrado. Atividade 1. Lembrando que no quadrado a diagonal passa pelo centro, sendo 8 metros o lado do quadrado, determine. Aí nós temos aí A, B, C, D, E, F, G. Então vamos lá. Ele fala que o lado mede 8 metros. Então aqui é 8 e aqui também é 8. A diagonal, pessoal, é L raiz de 2. Diagonal L raiz de 2. Então 8 raiz de 2 metros. O raio da circunferência que circunscreve. Olha só, pessoal, o raio é a metade da diagonal. Então Rzão, que é a circunferência circunscrita, é diagonal dividido por 2. Então vai ficar diagonal, que é 8 raiz de 2, dividido por 2. Rzão, 4 raiz de 2 metros. Letra C. O raio da circunferência inscrita. Então, a circunferência que inscreve no quadrado é essa que tangencia aqui os lados do quadrado. É o Rzinho que iremos calcular agora, né? O raio dela. Seria a metade desse lado. Então, R é L dividido por 2. Então, nós temos que o lado, que é 8, divide por 2, raio, 8 dividido por 2, 4 metros. O apótema do quadrado. Pessoal, como nós vimos na aula anterior, o apótema do quadrado é o raio da circunferência inscrita. Nós já acabamos de calcular aqui na letra C. Então, aqui, ó, portanto, o apótema são 4 metros, tá aí. O comprimento da circunferência circunscrita. Como ele fala circunscrita, então é a que circunscreve, é a que tangencia os vértices. Então, é 2πr. Circunferência, comprimento da circunferência é 2 vezes π, vezes o Rzão, calculamos lá na letra B, que é 4 raiz de 2, C igual, eu pego esse 2, multiplico aqui o 4, 2 vezes 4 dá 8, raiz de 2, π metros. A área do quadrado é L vezes L, ou L ao quadrado. Então, eu tenho L ao quadrado, vai ficar 8 ao quadrado. A área, 8 ao quadrado dá 64 metros quadrados. A letra G, a área da circunferência inscrita. É a circunferência, na verdade, pessoal, aqui é a área do círculo, tá bom? Eu peguei isso aqui de um lugar pronto, mas na verdade o termo correto é a área do círculo inscrito. Quando a gente fala de área, nós estamos falando de quem? Do círculo, ok? Então, para a área desse círculo inscrito, nós estamos falando desse cara aqui, ó. É a área igual a π vezes o Rzinho ao quadrado. Π vezes Rzinho ao quadrado. Então, vai ficar π vezes o Rzinho, nós calculamos lá na letra C, ou na letra D, que é o apótema do quadrado. Nós achamos 4 metros, então é 4 ao quadrado. Então, a área, 4 ao quadrado, 16π metros quadrados. A não ser que a questão peça para calcular esse π aqui, geralmente você trabalha com 3,14, que é a aproximação do valor do π. Aí você pega 16 vezes 3,14. Vamos para a próxima questão. Número 2. Determine o raio da circunferência inscrita num quadrado, sabendo que o raio da circunscrita é 12 metros. Então, nós temos aqui o quadrado, está aqui. A circunferência que circunscreve, essa daqui, está aqui. O raio dela, o Rzão aqui, ó, mede 12 metros. E ele pede o raio da circunferência inscrita. Então, ele quer saber aqui o raio dessa circunferência que está aqui, ó. Tocou. Horrível, né? Mas tudo bem. Então, nós queremos esse Rzinho aqui. Pessoal, como a gente quer calcular o raio da circunferência inscrita, ela é o lado dividido por 2. É o apótema do quadrado, é o raio da circunferência inscrita. Como ele deu o raio da circunscrita, que é 12 metros, nós sabemos que o raio da circunscrita, eu fiz aqui, ó, bem no movimento aqui da diagonal, a gente percebe que é a metade da diagonal. Então, olha só, diagonal é L raiz de 2. Como ele deu o raio da circunscrita, é diagonal dividido por 2. E a diagonal e o raio é 12 metros, então eu vou substituir aqui, ó, 12d sobre 2. Eu peguei aqui, ó, raio da circunscrita, diagonal dividido por 2. Multiplica cruzada, que é como se tivesse 1. Utiliza aquela regrinha da cruz. D vezes 1 dá D. 2 vezes 12 dá 24 metros. Essa é a diagonal. Agora eu pego essa formulinha e substituo aqui, ó. Diagonal é L raiz de 2, vai ficar 24 igual a L raiz de 2. Dessa forma, eu consigo descobrir quem é o lado. L raiz de 2 igual a 24. Quando eu mudo de membro
instantaneamente os termos, quando eu mudo a posição deles de forma instantânea, o segundo membro veio para o primeiro foi para o segundo, não precisa trocar os sinais, ok? Então eu tenho lado que é igual a 24 dividido, a raiz de 2 cai dividindo. A gente já sabe que essa raiz de 2 aí tem que ser o quê? Racionalizada. Então eu jogo raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui. Então L, 24 vezes raiz de 2 dá 24 raiz de 2. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada do 4. E raiz quadrada do 4 é 2. Então L, 24 dividido por 2 vai dar 12 raiz de 2 metros. Agora nós pegamos aqui o Rzinho, que é L dividido por 2. Então vai ficar 12 raiz de 2, é o que nós encontramos aqui, dividido por 2. Então Rzinho é 12 dividido por 2, dá 6 raiz de 2 metros. Então tá aí o raio da circunferência inscrita, que é o que ele pede. Número 3. Determine o raio da circunferência circunscrita num quadrado, sabendo que o raio da circunferência inscrita é 6 metros. Então, veja bem, nós temos aqui o quadrado, temos a circunferência inscrita e o raio dela é 6 metros. Olha aí, ó. Então isso aqui, o Rzinho, o apótema do quadrado, que é a metade do lado, é 6 metros. Ah, eu posso deduzir então que é o dobro? Sim, você pode já naturalmente deduzir isso. Ele pede, determine o raio da circunferência que circunscreve. Então, olha aqui, a que circunscreve tangencia os vértices do quadrado. Nós queremos esse Rzão aqui, ó, que é a metade da diagonal. Então, Rzão, bem aqui, é o que a gente quer, é diagonal dividido por 2. Como eu tenho o Rzinho, bem aqui, ó, é L dividido por 2. Como ele deu o Rzinho, que é o raio da circunferência inscrita, eu vou utilizar a fórmula do Rzinho. Então, aqui fica 6, que é igual a L sobre 2. Aqui é como se tivesse 1, utiliza a regrinha aí da multiplicação em cruz, L vezes 1 dá L, 2 vezes 2 dá 12. Olha aí, é o dobro, né, do raio da circunferência inscrita, 12 metros. Agora, eu utilizo a fórmula da diagonal, bem aqui, ó, na frente. Diagonal é L raiz de 2. Diagonal, se o L é 12, então eu tenho 12 raiz de 2 metros. Essa é a diagonal. Agora eu venho aqui no Rzão, que é a metade da diagonal, 12 raiz de 2 e divido por 2. Rzão, 12 dividido por 2 dá 6 raiz de 2 metros. Temos então o raio da circunferência circunscrita, que é o que ele pede. Vamos para o número 4. A diagonal de um quadrado mede 9 raiz de 2 metros. Obtenha o seu apótema, a área e também o seu perímetro. Então nós temos aqui o quadrado, a circunferência que circunscreve, esse aqui é o raio, o Rzão, e a circunferência inscrita. Opa, aqui é o Rzinho. Bom, ele deu a diagonal. Se ele deu a diagonal, utilize a fórmula da diagonal. Diagonal é L raiz de 2. Como ele fala que é 9 raiz de 2, fica fácil deduzir quem é o L, hein? Quem é o L. Mas tudo bem, ele deu a diagonal. A diagonal é isso aqui. Você substitui aqui, ó. 9 raiz de 2 é igual a L raiz de 2. Olha aí que fácil. Eu vou mudar aqui, né, mudança de membro. 9 raiz de 2, primeiro vem para o segundo membro veio para o primeiro. Quando você faz essa mudança, não precisa mudar os sinais. Então fica L, 9 raiz de 2. Esse raiz de 2 está multiplicando, cai dividindo. Então eu tenho a mesma coisa pela mesma coisa é 1. Então 9 vezes 1 dá quanto? Dá 9. Então nós temos o lado que é 9 metros. Tá vendo aí? Ó? Se a diagonal é L raiz de 2, eu já sei que o meu L é 9. Agora ele pede o apótema. O apótema, pessoal, é L dividido por 2. Rzinho vai ficar o lado que é 9 dividido por 2. 9 dividido por 2, 4,5 metros. Agora ele pede a área e também o seu perímetro. Esse pronome aí refere-se ao quadrado. Nós estamos falando dele, do quadrado. Então a área do quadrado, a área é igual a L ao quadrado, L vezes L. Como nós achamos o L aqui 9, vai ficar 9 ao quadrado. 9 ao quadrado dá 81 metros quadrados. Ele pede também o perímetro. Então, o perímetro do quadrado é a soma dos lados. É L mais L mais L mais L. Perímetro. Então, pessoal, perímetro, você utiliza essa representação. 2P é 4L. Então, 2P igual 4 vezes o lado. O lado vale 9, então eu tenho 2P, que é 4 vezes 9, 36 metros. Valeu, pessoal? Então, era isso. Até a próxima aula aí com vocês. Fui!